Se você chegou até este vídeo, respire fundo por um instante. Talvez você não tenha percebido ainda, mas existe algo acontecendo nos bastidores da sua vida emocional. Há alguém que, mesmo em silêncio, pensa em você mais do que deveria. Essa pessoa tenta seguir a própria vida, tenta se convencer de que o sentimento já passou. Mas toda vez que o silêncio chega, a sua lembrança volta com uma força impossível de ignorar. Talvez você nem imagine quem seja. Talvez essa pessoa esteja mais próxima do que você pensa. Ou talvez a distância tenha criado um espaço onde sentimentos ficaram guardados, esperando o momento certo para reaparecer. O fato é que quando tudo fica quieto, quando o mundo desacelera e as distrações desaparecem, existe alguém que lembra do seu sorriso, da sua energia e da maneira como você marcou a vida dela. E o mais curioso é que essa pessoa já tentou esconder isso. Já tentou agir como se nada tivesse acontecido. Já tentou convencer o próprio coração de que o melhor seria esquecer. Mas o sentimento verdadeiro tem algo diferente. Ele não desaparece facilmente. Ele permanece escondido, observando em silêncio, esperando o momento em que finalmente poderá se revelar. Talvez em algum momento você tenha sentido uma energia estranha, aquela sensação de que alguém estava pensando em você, aquela lembrança repentina que surge do nada. Às vezes isso acontece porque existe uma conexão emocional que ainda não foi totalmente encerrada. Algo entre vocês ainda permanece vivo, mesmo que ninguém esteja falando sobre isso. Essa pessoa lembra de momentos que vocês viveram, ou até mesmo de conversas simples que tiveram. Às vezes é uma lembrança pequena, mas que carrega um significado enorme. Pode ser uma risada, um olhar ou uma frase que ficou marcada. Para você talvez tenha sido apenas um momento comum, mas para essa pessoa aquilo ficou gravado na memória. Existe também um motivo pelo qual essa pessoa ainda não falou nada. Em muitos casos, o silêncio não significa ausência de sentimento. Às vezes, o silêncio é apenas medo. Medo de se abrir. Medo de descobrir que o sentimento não é correspondido. Medo de se machucar novamente. Então, em vez de falar, essa pessoa observa, sente e guarda tudo dentro do próprio coração. Mas o universo tem uma maneira curiosa de movimentar as coisas. Quando um sentimento é verdadeiro, ele encontra caminhos inesperados para se manifestar. Pode ser através de um reencontro inesperado, uma mensagem que chega sem aviso, ou até mesmo uma coincidência que parece impossível de explicar. E neste momento, existe uma energia se movimentando em direção a você. Uma energia que tem relação direta com alguém que ainda pensa em você quando tudo fica em silêncio. Essa pessoa pode até tentar distrair a mente durante o dia,
pode ocupar o tempo com trabalho, compromissos ou outras pessoas. Mas quando a noite chega e tudo fica mais calmo, o pensamento inevitavelmente volta para você. Talvez essa pessoa esteja tentando entender os próprios sentimentos, tentando descobrir se ainda vale a pena lutar por algo que parecia ter ficado no passado. Porque existe uma parte do coração dela que acredita que a história de vocês ainda não terminou completamente. E é exatamente nesse ponto que muitas coisas podem começar a mudar. Quando um sentimento permanece vivo por tanto tempo, ele acaba encontrando coragem para se expressar. Pode demorar dias, meses ou até anos, mas quando a verdade finalmente aparece, ela costuma surpreender. Existe também algo importante que você precisa entender. Às vezes a vida separa duas pessoas, não porque elas não deveriam ficar juntas, mas porque ainda existem coisas que precisam ser aprendidas. Crescimento, amadurecimento, compreensão. Tudo isso faz parte do processo que prepara dois caminhos para se encontrarem novamente. E enquanto você segue a sua vida, talvez sem perceber, alguém continua acompanhando você à distância. Não necessariamente de forma física, mas através das lembranças e dos sentimentos que ainda existem. Essa pessoa pode até tentar seguir em frente, mas algo dentro dela sempre compara as outras experiências com aquilo que viveu ao seu lado. Isso acontece porque algumas conexões são diferentes. Elas não se explicam apenas com lógica. Existe algo mais profundo, algo que faz duas pessoas sentirem que existe uma história que ainda não foi totalmente escrita. Talvez você já tenha sentido que algo ainda estava em aberto entre vocês. Aquela sensação de que certas palavras nunca foram ditas, certos sentimentos nunca foram revelados. E quando isso acontece, o universo muitas vezes cria situações para que essas verdades finalmente apareçam. Por isso, não se surpreenda se em algum momento essa pessoa voltar a surgir na sua vida de alguma forma. Pode ser através de uma mensagem inesperada. Pode ser um reencontro aparentemente casual. Ou até mesmo uma conversa que começa de maneira simples, mas revela sentimentos que estavam guardados há muito tempo. O mais interessante é que, enquanto você ouve essa mensagem agora, essa pessoa pode estar pensando exatamente em você. Pode estar lembrando de algo que viveram juntos ou imaginando como seria se vocês tivessem outra oportunidade. Porque no fundo, quando um sentimento é verdadeiro, ele nunca desaparece completamente. Ele apenas espera o momento certo para voltar à superfície. E talvez esse momento esteja mais próximo do que você imagina. Respire fundo por um instante e perceba como a vida costuma surpreender quando menos esperamos. Às vezes, aquilo que parecia apenas uma lembrança acaba se transformando em um novo capítulo. Existe alguém que ainda guarda você dentro do coração.
Alguém que, quando tudo fica em silêncio, pensa em você de uma forma sincera e profunda. E se o universo trouxe você até esta mensagem hoje, talvez seja apenas um lembrete de que algumas histórias ainda não terminaram. Algumas conexões ainda têm algo a revelar. Porque quando duas energias realmente se encontram, o destino sempre encontra uma maneira de aproximá-las novamente.